Olá, seja bem-vindo ao nosso momento Mindfulness de hoje, sexta-feira. E hoje, como eu havia prometido a você, nós vamos trabalhar Mindful Eating, o comer com plena atenção. Na última vez que eu conduzi, terça-feira, eu lancei a pergunta a você em relação a como está sendo o alimentar-se durante esse período de quarentena. Como está sendo a sua alimentação? Algumas pessoas têm trazido a questão de um certo descontrole na alimentação, em relação a horários, em relação às oportunidades, às quantidades, não é mesmo? Então, uma parte importante do mindfulness, do treinamento em plena atenção, é justamente essa questão do comer. Comer com plena atenção. Isso é também uma forma de meditar. Existe uma meditação nos alimentando. Nos alimentarmos é um ato de plena atenção e é um ato de amor também, de auto-amor, não é isso? Então, eu pedi que vocês arrumassem alguma coisa para comer, que a nossa prática hoje será comendo. Pode ser um pedaço de queijo, uma uva passa, no caso eu vou fazer usando uma uva passa. Mas vamos ver o que tem disponível aí na sua casa. Se você tiver uma uva passa, ótimo. Se não, pode ser, na verdade, qualquer coisa que você queira, tá? Em uma próxima live, daqui a algumas semanas, nós podemos fazer também com chocolate o treino da plena atenção, é bastante interessante. Hoje faça com o que tiver disponível aí para você. Procure um alimento, já pegue, deixe aí a postos, ok? E eu, enquanto isso, vou falando um pouquinho sobre o que é o Mindful Eating. O Mindful Eating, eu vou até citar uma definição que é da Jen Chosen Base. Ela define Mindful Eating como uma experiência que envolve todas as nossas partes, o coração, o corpo e a mente, na escolha, começa já nessa questão da escolha, e no preparo do alimento, e finalmente na forma de comê-lo. Então, ao comermos com plena atenção, sentindo exatamente o que é aquele sabor, tendo uma qualidade de presença no comer. Isso faz toda a diferença nos nossos processos. Porque quando nós vamos ao nutricionista ou buscamos fazer algum tipo de dieta, muito se preocupa em relação ao que comer, o que eu posso comer, o que eu devo comer, não é? A que horas eu devo comer, que quantidade eu devo comer. Porém, muito pouco se fala em relação a que forma eu devo me alimentar. E ali está o segredo para muitas pessoas. Muitos de nós temos um padrão compulsivo na hora de nos alimentarmos, como um vício mesmo, sendo o alimento, o alimentar-se, o comer, como um vício, liberando inclusive dopamina no cérebro, desenvolvendo cadeias muito semelhantes a qualquer outro vício, não é? Então, se nós trazemos esse desafio do comer compulsivamente, mais ainda precisamos trabalhar essa questão, a forma de comer, de que forma eu como, não é? E é talvez das mais difíceis compulsões de lidar, porque, por exemplo, a compulsão em relação ao álcool, você pode eliminar o álcool da sua vida, ou a drogas, medicações, tudo isso você pode eliminar, porém não há como eliminar a comida das nossas vidas. Então é preciso realmente ir se experimentando e aprendendo a lidar, aprendendo a adquirir essa medida, a se perceber. Outra coisa dentro do Mindful Eating é exatamente aquilo do saber diferenciar o que é fome de verdade, o que é uma vontade de comer, o que é uma fome social, por exemplo,
No caso, se nós temos contextos sociais, nós desejamos talvez aquele encontro social, não necessariamente a comida, porém a comida muitas vezes está envolvida. Tantas vezes combinamos de nos encontrar com as pessoas para comer. Então vamos jantar, vamos almoçar, e tudo isso talvez não seria o foco, né? O jantar ou o comer, seria o estar com a pessoa. Porém, nós trazemos essa condição social também para o comer, algo para nós refletirmos, não é? Porque não podemos ir caminhar no parque com uma pessoa, porque não podemos fazer outro tipo de encontro, porque tudo precisa estar ligado ao comer. Até porque quando nós praticamos o Mindful Eating, o comer com plena atenção, é até mais indicado que nós estejamos sozinhos. Porque se nós estamos com outra pessoa, a atenção fica dividida ali. Quando nós estamos nos alimentando com outra pessoa. Então, se eu estou sozinho, sentado, fica bem mais fácil focar no gesto e no ato em si do comer. O encontro social é uma outra coisa, que merece também atenção plena. Plena atenção na presença do outro. Então a questão é que o alimentar-se está carregado de outros significados, significados afetivos também. Nós temos memórias afetivas relacionadas à comida, não é? Então muitas famílias têm essa questão muito enraizada do demonstrar amor oferecendo comida. E isso vai criando em nós mesmos esses condicionamentos, que por vezes podemos nos perder dentro disso. Lembrando que nós vamos precisar de algo para comer, então se você entrar agora, se entrou agora, providencie algo para nós comermos juntos aqui. Vamos fazer uma prática de Mindful Eating, comer com plena atenção, tá certo? Vá providenciando, já já nós vamos começar. Então, o Mindful Eating trata justamente disso, trabalhar e explorar o como alimentar-se. E alimentar-se com um prazer pleno. O prazer é algo extremamente importante. As pessoas compulsivas, muitas vezes, elas não sentem aquele prazer do comer. É o ato em si da compulsão. Tanto que muitos comem qualquer coisa que esteja pela frente. Então esse prazer é algo muito importante de nós resgatarmos. E quanto à quantidade também, não é? Há uma compreensão de que na primeira garfada de algo que eu desejo muito comer, há um pico de prazer grande, depois desce. Na segunda garfada, ele já cai pela metade. Isso nós estamos falando do prazer. Na terceira garfada, também metade. E da quarta em diante, o prazer já é muito pequeno. E muitas vezes nós seguimos comendo, buscando aquele prazer inicial, que já passou, já se perdeu. Então, a quantidade não é algo tão importante dentro do Mindful Eating. E sim, conseguirmos estar presentes para desfrutar daquele prazer. Outra referência que nós perdemos em relação à alimentação é essa questão do que o meu organismo precisa. Nós estamos presos a horários de comer, ou aquilo que estamos habituados ou fomos ensinados a comer, não é? Então, muitas vezes nós perdemos a referência do que seria bom para o nosso organismo. E o organismo pede isso. No caso dos animais, o organismo dos animais mais claramente manifesta isso. Não é? O cachorro tem dor de barriga, ele vai ali e encontra a ervinha que ele precisa comer e o organismo dele, a inteligência do organismo, sabe e obedece aquilo. E nós, até pela própria ação da própria mente, nós perdemos essa referência. Então, nós temos essa informação também dentro de nós. Eu me lembro quando eu fiquei grávida, eu sentia muita vontade de comer manga e água com limão.
E era isso o meu desejo sempre, comia manga, manga e água com limão. Hoje eu entendo que devia haver uma necessidade do meu organismo que pedia aquilo. E na gravidez nós ficamos mais sensíveis a essas demandas do organismo, não é? Fica mais vivo esse elemento. Porém, nós temos dentro de nós essa capacidade de reconhecer, ao nos percebermos, nos observarmos em profundidade, nós podemos buscar perceber o que seria interessante para o meu organismo nesse momento. O que seria bom nesse momento comer? Lembrando que a vontade mental é uma coisa diferente. Se eu estou me lembrando de um sorvete que eu comi em algum momento ou desejando algo assim, eu estou desejando aquele prazer de novo. Isso é diferente da necessidade do organismo que está pedindo algo. E não há nada de errado, muito pelo contrário, em termos prazer em comer, em escolhermos coisas que vão sim nos dar prazer. A questão é a medida da quantidade, a questão é a forma que fazemos isso, certo? Então eu vou convidar você agora à nossa prática de hoje, que será uma prática ao nos alimentarmos. Você já está aí com seu pedacinho de queijo, eu vou fazer aqui com uva passa, ou uma ameixa, ou até uma fruta, um biscoito. Veja o que você pode usar aí. Tudo certo? Bom, então nós vamos começar com uma prática na respiração, somente para nos acalmarmos, ok? E depois vamos passar para o alimento. Então, convidando você a entrar na postura, respirando um pouco. Você pode ir percebendo o corpo agora nessa postura, tomando consciência dos pontos de contato com o assento. Buscando, talvez, perceber os pés no chão, sentindo o contato dos pés com o chão, ou talvez as pernas estejam cruzadas. Tomando consciência dos pontos de contato com o assento, a base da coluna, ancorando a postura, o tronco se elevando ao alto, como se houvesse um fio que puxasse o topo da cabeça para cima, percebendo abdômen, as costas, peito, os ombros, os braços e as mãos. Como estão as mãos agora? Temperatura das mãos. Retornando pelos braços, ombros, pescoço, a cabeça alinhada com o tronco. Plenamente presentes com o corpo inteiro neste momento, como uma unidade que faz parte de um todo. E convidando com amorosidade, com gentileza, a atenção para a respiração nesse momento. Estabilizando a atenção no ar que entra e no ar que sai. Talvez colocando atenção nas narinas, o ar entrando mais fresco
e saindo aquecido pelo calor do corpo. Ou observando a região do peito. Ou apenas acompanhando o movimento do abdômen, que se expande e se retrai, nesse fluxo e refluxo do ar dentro e fora. Se a mente se distrair com outros elementos, podemos tomar consciência do que foi que apareceu e retornar para a respiração de forma gentil, tranquila, buscando não julgar. É próprio da mente fazer isso. Ar que entra e ar que sai. E agora nós vamos fazer de conta que somos de outro planeta, que viemos de outro planeta com uma realidade completamente diferente dessa que está aqui. Nisso nós estamos exercitando a mente de principiante. Aterrissamos aqui neste planeta e estamos reportando lá à nave-mãe aquilo que encontramos aqui. E o que encontramos é este objeto que você separou aí agora. Nós vamos explorar este objeto como uma criança faz, como alguém que o vê pela primeira vez. Você pode agora abrir os olhos, olhos abertos, e você pode pegar este objeto que você trouxe e preparou para este momento. E vamos experimentar este objeto um sentido por vez. Vamos então, primeiramente, utilizando o sentido da visão, olhar para este objeto. Olhe para o objeto que você separou aí e observe as características dele. Qual a cor, a forma deste objeto. Você pode ir dizendo até em voz alta para você mesmo que características você está colhendo agora pelo sentido da visão em relação a esse objeto. Você não sabe o nome deste objeto e você também não sabe nem para que ele serve. Lembrando, a mente de principiante, nós somos de outro planeta e aterrissamos aqui. Deparamos com este objeto. No meu caso, o meu é marrom, pequeno, ovalado, tem uns brilhinhos, descrevendo apenas com o sentido da visão. Diga agora as características do seu. E agora vamos nos preparando para uma transição para outro sentido. Vamos examinar este objeto com o sentido do tato agora, podendo até fechar os olhos para isso, fechando um pouquinho os olhos e explorando com o tato este objeto. Você pode ir falando aí palavras para você mesmo que descrevam através do tato o que você está percebendo.
O meu aqui é maleável, leve, pequeno, pegajoso. Podemos então ir nos preparando para outra transição, para outro sentido neste momento, que é o da audição. Isso mesmo, a audição. Vamos colocar perto de um dos ouvidos este objeto e vendo se produz algum tipo de som. Percebendo no outro ouvido também. Experimentando com um ouvido e o outro. Você pode ir descrevendo aquilo que percebe. O meu faz uns estalinhos, se eu aperto. E nos preparando para mais uma transição, vamos agora levar este objeto para próximo do nariz e perceber se há algum tipo de odor que podemos sentir. Você percebe o cheiro deste objeto, observando como é uma narina e na outra. Às vezes percebemos mais os cheiros em uma das narinas, vamos observar se isso acontece. E como é o perfume deste objeto, se ele tiver. Nisso nós vamos reportando lá para a nave-mãe quais são as características que percebemos. Aqui em relação ao odor, eu diria um odor doce, amadeirado. Como você descreve aí o seu objeto? Pode falar em voz alta. Acontece algo na boca a partir desse odor? Talvez você perceba salivação, talvez não. Mas considerando que nunca vimos este objeto e ao cheirá-lo há algum tipo de movimento que nos convida a experimentar, degustar, vamos considerar e perceber isso. Então agora em mais uma mudança, vamos perceber este objeto em contato com os lábios. Podendo fechar os olhos se quiser. Percebendo a textura aqui nos lábios. Talvez apenas colocando ele entre os dentes. Experimentando a consistência. Então agora você pode delicadamente colocar dentro da boca este objeto, sem ainda mastigar, apenas colocando dentro da boca. Como você sente este objeto dentro da boca? Talvez haja já algum tipo de sabor, talvez não. Podendo passear com ele dentro da boca de um lado, de outro.
Observe agora se há algum tipo de ansiedade em você atuando, algum tipo de pressa. Observe isso. Podemos então lentamente dar uma primeira mordida neste objeto e ver o que acontece. Como é o sabor? Você pode ir descrevendo aí em palavras como é o sabor que você percebe. Talvez doce, talvez azedo, amargo. Como é a textura? Como o objeto vai se modificando conforme você vai mastigando lentamente e buscando esse estado de presença em relação a essa percepção do que você está comendo agora. Como a textura vai se modificando, talvez ele vá se dissolvendo, talvez você vá aos poucos engolindo, bem lentamente, sem pressa, estando na experiência. Até que em algum momento, talvez você perceba que você já o engoliu, percebendo agora se há algum sabor residual na boca e nominando para você mesmo como é este sabor. E saiba que o comer é um ato de amor, um ato de autocuidado, um ato de prazer. Agora eu gostaria de ouvir de vocês como foi essa experiência e se tem algum tipo de dúvida ou queiram comentar alguma coisa em relação a isso. Lembrando que não é preciso comer devagar assim, quando nós estivermos comendo com plena atenção. Aqui foi uma experiência meditativa usando os sentidos. Mas você pode comer numa velocidade normal, talvez não tão rápido, porém de preferência sozinho e com atenção àquilo que está comendo, atenção plena aos sabores, atenção plena às texturas, atenção plena ao seu próprio corpo. Se você percebe a saciedade, o que é essa saciedade? E por que você está comendo naquele momento? O que move? Pode ser apenas o prazer, não há problema algum. Mas pergunte se é prazer mesmo. E quando é prazer, não precisa comer muito. Então, como foi para vocês essa experiência, queridos? Alguém gostaria de fazer algum tipo de comentário? Bom, fica o convite para que vocês pratiquem a alimentação com plena atenção na rotina de vocês. Desde o momento onde se escolhe o alimento, o que leva a essa escolha, sempre observando a você mesmo a cada momento. O que leva a essa escolha? O que eu escolho? O momento onde você prepara aquele alimento, preparar também como uma prática
com cuidado, com carinho, com amor, até o momento onde você se senta ao comer, não é? Não comer de qualquer jeito, em pé ou o que quer que seja. Comer com cuidado. E a forma de comer. Comer com plena atenção. Fica para você essa dica de que isto também é uma prática, Mindful Eating. E eu estou aberta a perguntas ou colocações em relação a como foi essa prática. Vânia, Júnior, Carol, tudo bem, queridos? Meire, Alda, Cris, Isabela, Helena. Bom, queridos, aqui a Aline. Aconteceu repulsa, o pão de queijo. Só senti o cheiro de gordura. Aquelas que ficam grudadas, amareladas, difícil de sair na panela. Muito interessante isso que você traz, Aline, porque muitas vezes tem coisas que nós adoramos e quando nós vamos realmente comer com plena atenção, aquilo muda, aquele conceito muda. Por exemplo, eu outro dia estava atendendo uma pessoa no consultório e fui fazer essa prática por ser uma pessoa compulsiva e ela escolheu fazer com um biscoito Eiffel, que ela adora. E ao comer o biscoito Eiffel, ela trouxe essa descrição, que sentiu uma gordura que não era, parecia que era algo que não era de comer e que aquele sabor extremamente forte na boca. E ela, a partir daquele momento, descobriu que ela não gosta daquele biscoito mais. E foi mudando a percepção dela. Foi muito boa essa colocação sua, porque da mesma forma outras coisas. Tem pessoas que não gostam de um determinado... Porque em algum momento introjetaram que não gostam e ao experimentar com plena atenção podem perceber que gostam. Então, muito interessante, muito obrigada pela sua contribuição aqui, porque isso realmente pode acontecer, a mudança dos nossos conceitos. Muito cedo nós adquirimos todos esses conceitos, gosto ou não gosto, e ficamos com aquilo, sem realmente perceber se aquilo muda, porque o paladar, inclusive, muda, né, conforme nós crescemos. Muito obrigada, viu, Aline? Muito bom. Aqui, a Ana Cristina, estou comendo um bolo formigueiro que minha mãe fez, minha filha fez, uma delícia. Sim, então o potencial de prazer que há no comer, não é isso? É algo realmente muito importante que nós não podemos deixar passar. Gessila, oi Gessila, fiquei com pressa e quando eu percebi já estava mastigando, fiquei impaciente com o ritmo. Sim, é algo que pode acontecer realmente. Não precisa ser tão devagar assim, nós fizemos isso hoje como uma prática meditativa. Porém, muitas pessoas têm pressa no comer, não é? Eu tenho um amigo médico mesmo que ele come em 1 minuto um prato de comida, é uma coisa absurda, porque ele diz que tem medo que vai ser interrompido e não vai poder comer. Então, vamos observando essas características em nós. Tirar um tempo realmente. O comer não como um fim, mas como uma experiência, um meio, né? Compreendo sim, viu, Gessilva? Andréia, aqui Vera, muita ansiedade para comer logo. Sim. Então observe se isso está presente em você em outros momentos também, Vera. Outros momentos onde você está se alimentando, quer dizer, comer logo para resolver. Resolver o quê? Finalizar com que por que a pressa? Não é assim? É interessante vocês seguirem, se desejarem, praticar esse comer assim, né? Nessa forma com plena atenção. Ana Cristina, quando vejo a comida tenho pressa de dar a primeira garfada. Sim,
Então, antes dessa primeira garfada, você pode se observar nessa pressa, observar, se dar conta que há essa pressa nesse momento, como ela atua no seu corpo, não é? E o que seria essa pressa dessa primeira garfada, essa ansiedade? E experimentar sustentar um pouquinho isso. Como é sustentar e não dar a primeira garfada? E se desafiando pouquinho a pouquinho, até que as coisas possam estar melhores nesse aspecto. Nós somos condicionados, o comer é um ato condicionado e automático. É uma das coisas que nós jogamos no piloto automático. Então, deu a hora do almoço, eu esteja com fome ou não, me sento e vou comer. E o que gera essas escolhas? Vamos trazer consciência para esse momento tão sagrado e que traz tantas consequências para os nossos corpos, não é isso? Claudine, também quero comer logo. Acho que a ansiedade atua muito nesse momento do comer. Aqui, Jaque, percebi que como muito rápido, não consegui esperar. Observe, Jaque. Não se condene por isso, apenas observe. Observe o que é essa pressa. Também percebi muita pressa, foi ótimo desacelerar. Que bom que você conseguiu, Janaína. E procure fazer sozinha também. Vera, antes de colocar na boca já estava salivando. Interessante, Vera, porque isso também pode ter sido ou uma ação da memória, que você já conhecia, ou pelo cheiro, porque o cheiro já desperta, não é? Aquela questão da ativação do paladar. E é legal a gente estar com cada um desses passos, né? Daisy Siqueira. Maravilhosa, obrigada. Que bom, querida. Oi, Solange, foi ótimo, que bom. Vani. Vani, você poderia falar um pouco mais do comer por impulso? Já que não tem prazer, fica mais no alívio. Então, Vani, no início eu estava falando da questão dos condicionamentos e da compulsão, não é? No caso do comer por impulso, pode ser que esteja relacionado à compulsão. Então, a compulsão é um mecanismo de defesa, é um mecanismo que vem da fuga. Então, eu tenho uma necessidade, talvez afetiva ou qualquer outra coisa, e aquilo é deslocado, por exemplo, para o comer. Pode ser o comprar, pode ser o álcool, pode ser o isolar-se em videogame. Qualquer coisa pode estar representando uma fuga e existe essa situação da alimentação ser contaminada pelos nossos impulsos, pelos nossos condicionamentos e se tornar algo compulsivo e inconsciente, levando aos estados de obesidade, não é? Então o corpo fica sobrecarregado na digestão, né? Então, o que é importante é que nós nos observemos profundamente quando formos nos alimentar, ainda mais se você tiver algum tipo dessas questões do comer por impulso. Observa o que é esse impulso, como ele atua, o que você está buscando e aquela perguntar se eu tenho fome de quê? Eu tenho fome de quê? Não é isso? Gosto de fazer comida e de comer o que faço. Gostaria de não gostar do que faço, mas gosto. Que bom que você gosta. Que bom que você gosta do que você faz. Porque isso já está dentro do Mindful Eating. E o que se observa, existe um exercício dentro do Mindful Eating, tem cursos inteiros, eu já conduzi de Mindful Eating, de 6 aulas, onde nós fazemos essa experiência com chocolate ou algo que seja um gatilho para as pessoas, né? Algo que pode detonar algum tipo de compulsão. Então, com o chocolate, o que se observa é que quando a gente come com plena atenção, há uma necessidade de comer menos, diminui essa necessidade da quantidade. Por quê? Porque eu estou conectado com aquele prazer e eu estou
conectado que depois da terceira, quarta mordida, já não tem mais aquele prazer todo, e eu percebo isso. Se eu sigo comendo, já são outras coisas que estão atuando ali, podendo ser fome de verdade ou podendo ser qualquer outra coisa. O emocional atua aí. A Bernardes, Sandrinha. Oi, Sandrinha. Experiência interessante para desacelerar, verdade, né? Denis, Cleia. Oi, Cleia. Sabor adocicado, mastigo bem suave, não é? Isso mesmo, e percebendo inclusive assim como apela pra gente, né? Tem sabores que eu gosto, que eu não gosto, e até isso que a nossa amiga ali antes trouxe nossa, experimentei e não gostei, senti repulsa ali pelo pão de queijo, né? Porque percebeu de outra forma. Muito bom, Cleia. Marina, consciência do automatismo de comer. Isso já é maravilhoso, Marina. O nós termos consciência do nosso próprio automatismo é maravilhoso, porque já é um começo. Já é no momento que nós percebemos que não estamos presentes, nós já estamos presentes de novo. Muito bom. Solange comeu uva passa aqui como eu, né, Solange? Meire, adorei, comi saboreando e com calma. Emma Gaudide. Já peguei a instrução iniciada e não peguei um alimento sólido, eu tinha água do meu lado. Foi um prazer experimentar todos os sentidos em relação à água, refrescante, agradável, inodora, mas saborosa. Muito bom, querida. Excelente. Dá para fazer sim com água também, não é? Minha mãe dizendo que gostou muito. A Cristal, a Fátima. Foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada a você, Fátima. Lucinéia, gratidão. Maria Angélica, me senti chegando à Terra vindo de algum corpo celeste ao provar. Sim, e é maravilhoso poder desfrutar desse prazer. É um prazer que nós não podemos não experimentar, porque comemos de qualquer jeito, então que seja com prazer, né? Sônia, muito interessante a experiência. Gessila, eu tenho pressa mesmo, chego a engasgar. Gessila, vamos praticar, né, a cada refeição. Janaína, nunca comi uma castanha de caju tão gostosa, parece que realçou o sabor. Isso já aconteceu comigo várias vezes, Janaína, onde quando traz a atenção, quando eu trago a atenção e percebo os sabores, realmente é maravilhoso, né? Tem muito potencial escondido aí. E comigo já aconteceu o oposto também. Eu tenho uma certa compulsão, por exemplo, suspiro, sabe? Suspiro. E eu perco a medida por vezes, como assim, muito suspiro, né? E aí eu fui experimentar comer com plena atenção e achei doce demais, desconfortável, já não gostei, né? Então é maravilhoso entrar em contato com essas possibilidades, né? Mara Lenisa, às vezes comemos tão desatentos que não nos damos tempo ou não conseguimos observar o que estamos satisfeitos. Na experiência agora consegui perceber que um damasco seco me saciou. Muito interessante, Mara, é isso mesmo. Né? Na experiência com chocolate que a gente faz também aparece isso. Às vezes um pedacinho já é suficiente e nós temos aquele prazer. Uma pessoa que come um pote inteiro de sorvete ou algo, né, parecido não está tendo prazer, já não está mais tendo prazer. Está em outras questões que estão movendo ali, não é? Muito bom, querida, muito bom mesmo. Gustavo, obrigada, Carla, obrigada a você, gratidão. Prática para muita reflexão em relação ao nosso alimentar, da Rose, né, Rose? É isso mesmo. Então, queridos, eu convido que vocês, uma vez por dia, tirem um momento para experimentar essa alimentação com plena atenção,
podendo ser uma mordida numa fruta, podendo ser um copo de suco, um gole de suco ou uma garfada. E nisso ir construindo esse caminho de volta para essa conexão com a nossa alimentação e com tudo que existe ali para nós, saindo do piloto automático dentro disso, ok? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje praticando comigo no Mindful Eating, e temos todos os dias aí o nosso momento Mindfulness. Participe, vamos seguir juntos praticando, ok? Boa noite a todos, muito obrigada.